limitadas e poderosas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Números, capítulo 13. Para você que é novato aí na fé, Números é o 4º livro da Bíblia. Números, capítulo 13. E é um capítulo extenso, mas nós vamos ler. E eu vou usar a versão NVI. Amém? Números capítulo 13, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Rigal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, ou Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vos; da tribo de Gade, Gel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou seja, gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Aí no capítulo 14, vira a página. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na terra, na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. E quando você continua lendo o capítulo, você fica estarrecido como o povo ainda responde ao Senhor com rebelião. E eles, quando eles veem o decreto do Senhor que eles não entrariam na terra por causa de não confiarem em Deus, eles, por conta própria, vão à peleja e tombam, e caem, porque a presença do Senhor não foi com eles. Quando eu era adolescente e eu via os escritos e as histórias do povo de Israel pelo deserto, e eu pensava: meu Deus, mas que povo obstinado. Mas que povo cabeçudo, que povo duro coração. Como é que eles veem o mar abrindo e depois fica reclamando que tem maná, que só como maná, agora eu quero codorniz. Povo só reclama, só reclama, só reclama. A gente vai lendo os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e quando o povo sai do Egito, onde era escravo, e começa a peregrinação, começa a reclamação, e Deus vai, e Moisés intercede pelo povo, e Deus perdoa, e assim vai. E aí a gente chegou nesse capítulo. E eu sempre ficava inquieta: Deus, por quê? Por que esse povo é assim?
Nós somos assim. Nós somos como esse povo. Quantas vezes o Senhor faz coisas lindas na nossa vida? Nós experimentamos milagres. E na semana seguinte, surge uma outra situação. E a gente recua na incredulidade, ou a gente reclama, murmura contra Deus. O Senhor só não extermina a gente hoje, assim como fazia com o povo de Israel, porque veio Jesus. Oh, graças a Deus. Que Ele enviou Jesus. E toda a justiça de Deus foi saciada em Jesus. Mas nós somos esse povo, com esse coração. Um povo obstinado. E o que eu acho interessante é que o Senhor deu, quando Ele mandou o povo ir observar a terra, Ele já deu a promessa. Ele falou, Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Logo no início do texto, a gente vê Deus falando, vai lá fazer reconhecimento da terra que eu vou dar a vocês. É a mesma coisa de Deus falar assim, olha, eu vou te dar um carro. Vai lá, dá uma observada na concessionária e vê o que você acha dos melhores carros. Qual que você vai escolher? E você vai, e Deus já falou que vai te dar um carro, o pai já falou que vai te dar um carro, você chega lá e fala assim, não sei dirigir. Eu vou bater esse carro. Não posso ter um carro potente desse, não. Ele faz até 250, não posso. Vou morrer, vai ter acidente, eu vou estar com a minha família no carro, vai todo mundo morrer. Foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. Deus já tinha falado que ia dar a terra. Quando Deus tirou o povo do Egito, já havia uma promessa. E aí, o povo vive todo um processo, Deus estabelece leis sobre o povo para que eles não trouxessem junto com eles os hábitos do Egito, os falsos deuses do Egito, a idolatria do Egito. Deus então dá instruções ali no Monte Sinai, as tábuas da lei, os mandamentos. Deus instrui o povo, tudo direitinho. Quando o povo está todo instruído, todo mundo direitinho, todo mundo bonitinho, estão sabendo o que pode, o que não pode, construiu um tabernáculo, construiu, agora eu estou no meio de vocês, eu sou o seu Deus, vocês são meu povo, tudo certo. Agora, Moisés, manda o povo, cada um de uma tribo, e vai observar a terra que eu darei a vocês. E aí, a gente vê, lendo o texto, e a partir do verso 30 ao 33, do capítulo 13, diz assim, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Como é que você se vê? A palavra de Deus diz assim, que assim como o homem acredita em seu coração, assim ele é. Esses homens desprezaram a promessa de Deus, se esqueceram de tudo que Deus já tinha feito e executado por eles, se esqueceram que foi o próprio Deus que mandou eles examinarem a terra, se esqueceram e colocaram os olhos na sua própria condição. Nós somos como gafanhotos. Olha o tamanho destes caras. A terra é maravilhosa. As uvas têm que carregar de 2 os cachos. Mas é uma terra que devora. Devora? Era uma terra fértil. Era uma terra que dava frutos abundantes. Mas o medo deles e a maneira como eles se viam, e, sobretudo, o esquecimento deles de quem Deus era, o tirarem os olhos de Deus e colocarem os olhos na sua condição,
os afastou da promessa. E como isso tem acontecido conosco? Nós somos um povo poderoso em Deus. Em Deus. Nós somos realmente limitados. Somos frágeis. A gente vê como a vida humana é tão frágil, né? Uma batida, uma pancada na cabeça, um escorregão no banheiro. Pode pôr fim à vida. A máquina maravilhosa que é o corpo humano, uma pequena veiazinha aqui, dentro do cérebro, parte. Foi. A vida é frágil, é um fio. Mas o autor da vida é todo poderoso. E quantas vezes a gente tira os olhos do autor da vida e a gente coloca os olhos na nossa própria fragilidade e incapacidade. O problema não é a nossa limitação, o problema é nós tirarmos os olhos de Deus. Davi teve uma outra relação com o gigante, né? Ele olhou para o gigante e ele falou assim, o exército de Israel parece que é uma coisa reincidente, né, gente? Podia ver um gigante que as calças enchiam, né? As pernas tremiam. O Golias afrontando todo o exército de Israel. E eles todos caladinhos. Chega Davi, um menino que é descrito como a Bíblia de um jovem de gentil aspecto. E ele escuta as ofensas de Golias e diz, como é que é? O que é? O que ele está falando? Esse circunciso filisteu? O que ele está falando? E aí quando a gente vê, quando ele decide ir, Saul tenta dar a armadura dele. Não sei usar isso não, rei. Deixa eu ir com aquilo que eu sei, que eu domino. A pedra, a funda, deixa comigo aqui. Mas ele não foi confiado nem na pedra, nem na funda. Embora fossem essas as ferramentas que Deus estava usando. Que Deus iria usar. Você vem contra mim com lança, com escudo, com espada. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A diferença era essa. Davi não estava preocupado se ele era só um pastorzinho. Davi não estava preocupado se a armadura que dava para Saul não dava nele. Davi não estava preocupado com o escudeiro que estava na frente de Golias, porque ele ainda ia ter que passar pelo escudeiro. Davi não estava preocupado porque Davi conhecia a Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. Mas estes homens que foram ver a terra, que Deus falou, vai lá espiar a terra que eu dou a vocês. Eles colocaram os olhos nos gigantes e falaram, nós somos como gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos deles. É tão interessante, gente, que quando o problema não é as pessoas nos verem como gafanhotos, o problema é o nosso adversário nos ver como gafanhotos. Às vezes você vem aqui na igreja, você marcha, você fala, profetiza, vamos fazer, acontecer, Deus é poderoso, aqui dentro da igreja você é crente até, você é poderoso em Deus. Mas chega lá dentro de casa, o diabo joga uma circunstância lá, e aí você já se abate, você sucumbe, você se entrega ao pecado. E aí Satanás fala, e aí, gafanhoto? Não porque você seja, mas porque é assim que você se vê. É tempo de nós pararmos de olhar para a nossa própria condição e entender que Deus vai e quer nos usar, apesar de nós. E apesar das nossas circunstâncias. Eu passo por um problema familiar há alguns anos. Muito difícil para mim. E a gente ora, e a circunstância não muda. E várias vezes, por causa dessa situação em casa, eu falo, Senhor, eu vou parar de ministrar. Porque como que eu vou, Senhor, ministrar a mulheres, sendo que eu não consigo convencer minha própria filha?
Eu não sou digna. E o Senhor disse docemente para mim: você nunca foi. Eu não te uso pela sua dignidade, mas pela minha dignidade. Não é sobre você, filha. Não é sobre você, filha. É sobre mim, sobre o que eu quero e posso fazer. Através de você. E enquanto eu trabalho através de você, eu também trabalho em você. Mas o diabo interessa ao adversário das nossas almas que a gente se veja como gafanhoto, como ele fez com esse povo. E eu não quero aqui trazer para vocês uma palestra coaching, dizendo: você é poderosa em Deus, você pode, você vai romper, você é linda, maravilhosa, divina, você é pecadora, precisa se arrepender todo dia. Você é pequena mesmo. Incapaz? Sim. Estamos juntas. Mas o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é suficiente. E é a Ele que nós nos apegamos. É a Ele que nós nos apegamos. O que o apóstolo Paulo quis dizer: quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque ele entendeu, eu não tenho capacidade em mim mesmo, então só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode agir, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode me usar. Por isso que ele disse, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque eu diminuo e o Senhor cresce. Sabe, não é essa falsa humildade que a gente fica por aí. Ai, eu não sei nada, eu não posso nada. Sabe, mas quando tem uma disputa na igreja, você quer pisar na goela do irmão. Isso não é humildade, gente. Na verdade, a humildade verdadeira nos leva a não querer brigar por coisa nenhuma, a não ser para permanecer em Deus. Sabe? Ah, fulana quer a faixa da mais humilde. Dá a faixa para ela. Eu quero reconhecimento do pastor, deixa o pastor reconhecer. Quem recebeu a coroa aqui, recebeu, está recebida. Mas quem não receber a coroa aqui, vai receber a coroa direto do rei. É simples assim. Mas o que eu acho interessante é como Josué e Caleb tinham uma perspectiva diferente. Né? Enquanto os outros 10 diziam: somos como gafanhotos, vamos ser devorados pela terra. Oh, por que nós saímos do Egito? Olha eles lá com saudade do Egito de novo, né? Conhece algum crente assim? Não. Se o Senhor se agradar de nós, presta atenção, gente. Olha aqui. Eles tentando acalmar o povo. Não, eu fico imaginando, aqueles 10 dando relatório, e o povo assim, oh, nossa. Porque vocês já notaram que coisa ruim é que dá ibope? Já notaram? Desde os tempos bíblicos, querido. Não é só no Datena que acontece isso. O que dá ibope é má notícia. Então Caleb e Josué estavam falando: uau, a terra é demais, Deus vai... Não, leite e mel, não. Uva grande, não. A terra vai nos devorar, tem gigante lá. Ai, por que Moisés trouxe a gente? Ah, mata eles, pega eles, faz purê. Gente, a gente é tão parecido, né? Se o Senhor se agradar de nós, olha a conversa desses dois. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Gente, é incrível. Alguém chega para você e fala: você está linda. A outra fala: você está linda. A outra fala: você está linda. Aí a 10ª fala: você está linda. Aí chega uma e fala assim: você engordou? Você vai esquecer todos os outros, está linda. Por que fulana falou que eu engordei?
Ai, cortou o cabelo, visual novo, menina, você rejuvenesceu. Ai, você gostou? Amei, tá lindo o cabelo. O marido fala, nossa, meu bem, você tá uma gata. Ai, obrigado, obrigado. Aí chega alguém e fala, o que você fez com o seu cabelo? É essa aí que você vai gravar. Tem um tanto de gente te abençoando. Continua, Helena, no Instagram. Continua, Helena, não para não, Helena. Que bênção, Helena. Vai fazer o feminino. Vem para o Rio de Janeiro. Vem para Curitiba. Vem para não sei o quê. Que bênção, feminino, está viajando. Que bênção, Helena. Aí chegam lá e falam assim, está ficando rica às custas das femininas em pastora. O que incomoda? Então a gente tem que entender e discernir as vozes que a gente tem que ouvir, porque senão a gente vai para o buraco. Eu é que sei que pensamentos que tem sobre vós, diz o Senhor. Aí você vai e começa a dar resposta, começa a explicar. Por que você está explicando essa pessoa? Ela nem vai lá no Femininas. Está explicando por quê? Está dando satisfação para quê? Está prestando conta para essa pessoa? Vai prestar conta para as mulheres que vão lá no Femininas? Elas podem saber, os outros não precisam saber. Por que você está querendo se justificar, Helena? O orgulho está vivo ainda, hein? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós, na nossa natureza humana, a gente é inclinado para acreditar no nosso medo, para acreditar na mentira bem contada, para acreditar naquilo que o nosso inimigo sopra. E a gente despreza o que o Senhor fala. Até quando, o Senhor pergunta, até quando esse povo fará pouco caso? Eu gostei da tradução da NVI, porque ele diz, até quando, Moisés, esse povo fará pouco caso de mim? Ele abriu o mar. Ele executou juízos sobre os deuses do Egito, mandando as 10 pragas. Ele fez milagres e maravilhas. Ele foi duro, ele corrigiu o povo. E ele alimentou o povo, ele nutriu o povo, ele atendeu o desejo do povo. Ele protegeu com a nuvem, com a coluna de fogo, ele aqueceu o povo. Esse povo via sinais e maravilhas de um Deus sobrenatural, todos os dias. Mas eles preferiram acreditar no relatório de 10 que desviaram seus olhos do Senhor. E Caleb e Josué, eles falaram, você só tem que cuidar de 2 coisas. Não se rebelem e confiem. Você pode olhar para essa mulher do seu lado e falar com ela, não se rebele e confie. Essa é a chave da nossa vitória. O Senhor nunca vai dar vitória para amotinado. Deus não tem parceria com a rebelião. Vocês viram o que aconteceu com Lúcifer. Deus não tolera a rebelião. Deus não tolera a rebelião. Então não pense você que você se rebelar vai te levar para um bom lugar. Não vai te levar para um bom lugar. Se eu fosse você, não entrava por esse caminho. Nunca provoque um motim. Se você está no lugar, esse lugar não te abençoa, saia de boca fechada. Não murmure, não levante falso testemunho, não participe de conversas fiadas, saia em silêncio e abençoando. A Bíblia manda a gente abençoar quem amaldiçoa a gente. Olha como é que Deus leva essas coisas a sério. Muita coisa que a gente não vive na nossa vida é porque a gente amaldiçoa os outros. Deus não tem parceria com a rebelião. Não se rebele contra Deus e confie. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel. Eles deram uma instrução para o povo, aqueles 2 deram uma instrução, obediência e confiança no Senhor. Porque obediência é o contraponto de rebelião, né? O rebelde não obedece. E amar a Deus é obedecê-lo. Então não tem como você seguir a Deus se rebelando. Sabe, tem gente que fala assim, não, falei mesmo com Deus. Eu vou contar de 1 até 3. Gente, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é seu servo, Ele não existe para satisfazer as suas vontades. Não, porque eu tenho intimidade com Ele.
Eu tenho intimidade com meu pai, mas ele continua sendo meu pai. Eu não chamo ele de véi. Hoje as gerações estão bem misturadas. A coisa está bem... Por isso eles são uma geração órfã, de pais vivos. Porque filho não precisa de ter um pai amiguinho, uma mãe amiguinha. Precisa de ter pai e mãe. Amiguinho eles têm na rua. E se você for pai e mãe, na hora que você tem que ser pai e mãe, na sua velhice, eles serão seus amigos. Agora, se você for amiguinho, na hora de ser pai e mãe, na velhice eles te deixam no asilo. No meu tempo, era assim: ô pai, posso ir na casa da fulana? Vai ter uma festa. Não. Por que não, pai? Às vezes, pouquíssimas vezes, ele falava: porque é muito tarde, hoje não é dia de ir em festa, amanhã você tem que acordar cedo para ir no colégio. De vez em quando ele falava, mas era raro. Na maioria das vezes ele: por que não? Eu ficava com um bico desse tamanho, ia para o quarto, me jogava na cama. Ai, meu pai, eu vou crescer, eu vou ser independente, vou fazer o que eu quero da minha vida. Ninguém vai me mandar. Aí eu casei. O amor não é independente. Sabe? Ah, mas o João te manda, Helena? Claro que ele me manda. Se eu quiser ser livre, eu ia ser vida louca por aí. Quando eu estou associado em alguém com uma aliança, ele deve satisfação a mim, eu devo satisfação a ele, eu escolhi. Isso é uma parceria. E para uma parceria dar certo, um presta conta para o outro. Se você quer ser independente, não se case. Mas voltando aqui à nossa conversa. Ficava lá angustiada com meu pai. Por quê? Mas obedecia. Aí depois veio Castelo Rá-Tim-Bum. Por que não? Não é resposta. Quem lembra desse programa infantil aí? Aí os meninos começaram: é mesmo, tem que ter resposta. E nós, pais, acreditamos que a gente tinha que dar resposta para os nossos filhos para tudo. Gente, eu não estou dizendo que pai e mãe tem que dizer: não, cala a boca, vai! Isso é autoritarismo, isso não é autoridade, tá? Mas eu estou ilustrando aqui para te situar. Veio o Castelo Rá-Tim-Bum e falou: por que não é resposta? E nós, pais, acreditamos. Aí os meninos eram bebezinhos, a gente assistindo Castelo Rá-Tim-Bum com eles. Ai, que bonitinho e tudo. Aí, mãe, por quê? Ali nos 10 anos, por que não pode? Porque não pode. Porque faz mal para a saúde, porque a piscina está gelada, porque você acabou de comer, faz mal. E a gente começou a dar explicação para tudo. Na infância, não, mas eles aguentam. Dependendo da personalidade, quando chega ali nos 13, 14 anos, mas por que não pode? Porque isso, isso e isso. Não, eu não concordo com você, mãe. Porque também tem isso e isso e isso. É, meu filho, tem isso, isso e isso, mas também tem aquilo e aquilo outro. Não, mas eu não concordo com o seu ponto de vista, não. Porque aquilo e aquilo outro era assim no seu tempo, mas aquilo e aquilo outro hoje é completamente diferente. O filho do fulano e a filha do ciclano faz aquilo e aquilo outro. Então, eu acho que você está sendo muito reacionária, porque você não está deixando. Olha, menino, fica na sua, porque você não vai. Eu já expliquei para você o porquê. Eu tenho os meus motivos. Não, então, porque os seus motivos é que tem que valer? Você que sabe de tudo, então. Isso é autoritarismo. Não, você não vai. Por que eu não vou me dar uma explicação convincente? Porque eu pago as contas dessa casa, você mora aqui, minha casa, minhas regras. Fascista! Essa é a evolução natural. Então, a autoridade de pai e de mãe, que faz a gente emburrar, ficar bicudo, mas que também nos dá uma sensação de eu tenho uma segurança, eu tenho uma proteção, alguém está cuidando de mim, alguém está me defendendo. Lá no nosso inconsciente nós sabemos que tem alguém que está nos amando e nos protegendo com os seus nãos. Mas hoje a gente quer ficar bem com o filho. Ô, filhinho, me ama, me ama, me ama. Você me ama? Você ama a mamãe? A minha mãe nunca me perguntou se eu amava ela. Me parece que ela não estava nem aí. Eu não quero ser amada, eu quero ser obedecida. Sabe aqueles filhos que falam assim: te amo, mãe. Cartãozinho Dia das Mães.
Cartãozinho Dia das Mães. Mãe, te amo, você é linda, você é a melhor mãe do mundo. Cartão, coração, presente, mas no dia a dia. Não vai, fulano, tô indo. Isso não é amor. O amor faz. O amor é atitude. O amor não é palavra, não é gogó, não é cartãozinho com o coração. Quem ama demonstra com atitude. Não, eu te amo, você pode não estar entendendo agora, mas eu não vou te expor àquele ambiente. Você não vai. Mas hoje, os meninos não têm autoridade. E aí os pais querem impor autoridade. Primeiro eles concedem. Minha filha, quer comer o quê? Quer sentar aonde? Quer ir aonde, querido? Você ama a mamãe? Depois quer colocar limite. Você fez um monstro, depois quer colocar limite. Aí vai ouvir, vai se catar. É isso que você vai ouvir do seu filho. Tô indo, te devo satisfação não. Ô mãe, ó, atina para a vida. Não vive na sua época, não. E sai e bate a porta. E você fica, ai, porque estou tendo tanto problema com meu filho, Helena, tão rebelde. O que eu fiz? Eu dei tudo para ele. Esse é o problema, você deu tudo para ele. E essa relação de autoridade e autoritarismo está quebrando uma geração inteira. E a instrução de Caleb e de Josué para o povo é: obedeçam e confiem. A gente tem que dizer para os nossos filhos: obedeçam e confiem. E a gente tem que dizer para a gente mesmo: obedeça e confie. Deus te ama. Se Ele não poupou o próprio filho dele, Ele sabe o que Ele está fazendo quando Ele te diz não. Ele sabe o que Ele está fazendo quando Ele te desespera. Ele sabe o que Ele está fazendo quando Ele não deixa aquele cara que você está orando por ele 12 anos se apaixonar por você. Você não vai pedir pão e Ele vai te dar cobra. Deus é amor. Mas muita gente acha que amor só diz sim. Amor de verdade diz não. E quantas vezes a gente não entra e não desfruta o que Deus tem para a gente? Porque a gente se rebela, a gente não confia na plenitude do amor de Deus e a gente desobedece. É tão interessante que a mesma instrução que Caleb e Josué deixam aqui para o povo, em Números 14, o salmista Davi, o que enfrentou o gigante, né? Lá no Salmo 37 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra. Olha que interessante esse salmo. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. O versículo 4 diz: agrada-te, deleita-te no Senhor, tenha prazer em Deus. Se você não se agrada de Deus, os seus desejos serão egoístas e serão para a sua própria satisfação. Quando você se agrada de Deus, você então tem o seu coração conformado ao dele. Porque não se pode manipular Deus. Não é, eu vou te agradar para o Senhor fazer o que eu quero. Não, agrada-te dele, deleita-te nele, e o seu coração vai ser conformado ao dele. Então você vai pedir coisas que estão de acordo com quem ele é. É isso que o salmista está dizendo aqui. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E lá, Josué e Caleb estavam falando: se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar o que a gente precisa, Ele vai nos dar o que Ele prometeu. Mas fiquem firmes, obedeçam, não se rebelem e confiem. Era só isso que precisava, gente. E quando você continua lendo, e eu encorajo você depois a ler o capítulo 14, o capítulo 15, e é tão triste o desfecho da história. O povo não deu ouvidos a Josué e Caleb. O povo deu ouvidos às más notícias, aos maus relatórios. E eles desviaram os olhos de Deus e
e colocaram os olhos nas circunstâncias, nos gigantes e na possibilidade de derrota. Mas aí, Deus então fala, vocês por causa disso, vocês não vão entrar na terra. Todos os de 20 anos para cima vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar. Daqueles dali, os únicos que entraram, que tinham mais de 20 anos, foram justamente Josué e Caleb. Nós somos limitados. O povo de Israel era limitado. E naquela circunstância específica, olhando pelos olhos humanos, eles eram limitados. Os outros tinham mais estatura. Eram povos fortes. As cidades eram grandes, fortificadas. Mas eles olharam para as circunstâncias e tiraram os olhos do Senhor e da promessa do Senhor. Enquanto Davi não estava nem aí se Golias tinha armadura, tinha lança, tinha espada, tinha escudeiro, porque ele ia contra Golias tendo em mente aquele que realmente iria vencer Golias. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A gente tem cantado muito, assim que eu luto minhas guerras, não é assim? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Será que é essa mesmo a nossa perspectiva? Como é que você está lutando as suas guerras? Fala comigo aqui. Pensa aí agora. Hoje no bate-papo a gente viu um tanto de depoimentos. Mulheres que estão sendo golpeadas por um casamento que não está indo bem. Golpeadas por filhos que estão fora da igreja. Golpeadas por maridos que não têm o Senhor ainda. Golpeadas por maridos usando drogas, bebida. Algumas que sofreram abusos no passado e não conseguem lidar com a elaboração disso, com essa dor que se arrasta durante anos e anos, e tantas outras circunstâncias. Cada uma de vocês aqui sabe exatamente onde você está sendo golpeada. Onde você está diante de um gigante, olhando para um gigante e falando, eu não tenho condição de mudar isso. Glória a Deus, você não tem, mas o Senhor tem. Porque Ele tem todo o poder. Você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu dobro o meu joelho, eu ponho a minha boca no pó, e eu vou declarar bênção sobre os meus filhos, e eu vou dizer, Senhor, eles não estão desviados, eles estão sendo treinados, eles vão alcançar uma geração que eu não consigo alcançar, Ele vai trazer de volta, Senhor, para a tua casa, aqueles que são quebrados como eles, e que eu não tenho voz para eles. Profetiza vida onde tem morte. Dá um relatório bom. Ao invés de ficar, ai, não vai ter jeito, ai, esse meu filho, ai, não tem jeito mais, eu não aguento mais esse menino, ai, meu Deus do céu, para que eu fui ser mãe? Para que eu fui ter esse filho? Para! Foi pelas palavras da boca que esse povo foi condenado. Se você continuar lendo o texto, Deus fala assim, olha, exatamente o que vocês disseram vai acontecer. Vocês vão morrer no deserto. A sentença deles veio pelas palavras que eles falaram. Eu encorajo vocês a lerem o capítulo 15 de Números. A sentença que Deus deu foi exatamente o que eles temeram e falaram que saiu pela boca deles. O Senhor tirou a gente do Egito para morrer no deserto. E vocês vão morrer no deserto, porque a boca de vocês falou isso. Então para de profetizar morte. Para de profetizar palavras baseadas nos limites que as situações nos impõem, e começa a olhar para a palavra de Deus, a verdade de Deus, e declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não interessa quanto tempo demore, fulano é do Senhor Jesus, ele foi consagrado no altar, Senhor, em nome de Jesus, onde ele estiver agora, cerca com fogo, não deixa Satanás tocar, ó Deus, em nome de Jesus, transforma essa situação de maldição e miséria em vida,
vida e vida em abundância. Senhor, levanta ele das cinzas e do pó e do pecado e traz uma multidão atrás dele para a glória do Senhor. Começa a profetizar vida, usa a sua boca para profetizar vida, coloque os seus olhos no Senhor e abra a boca para falar aquilo que fala o Senhor. Nós somos condenadas pela nossa própria boca, pela nossa própria reação diante das adversidades. Ah, mas o Brasil não tem jeito mais não, é tanta corrupção, é tanta ladruagem, não vai mudar nada não, as coisas só vão piorar, os profetas da morte. A Bíblia nos fala que as coisas serão difíceis, mas nos fala também que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos fala que nós não vamos morrer. Nos fala que nós temos que alcançar milhares de pessoas que precisam ser retiradas do inferno. Nos fala que nós seremos afligidos, mas não abatidos. Nós temos promessas do Senhor sobre nós. Então viva conforme as promessas e não conforme as ameaças. Viva de acordo com a grandeza de Deus e não de acordo com seus limites. Creia de fato e haja como quem crê num Deus que faz o impossível acontecer. Você gasta muito tempo reclamando. Gasta esse tempo orando. As palavras que você gasta murmurando, gaste-as em oração e súplica diante de Deus. Para de chorar no telefone com a vizinha. E vai chorar aos pés da cruz. E vai chorar aos pés do Senhor, suplicando a Ele: Senhor, restaura a nossa sorte. Traz o meu filho de volta. Transforma a vida do meu marido. Cura o meu pai. Cura a minha mãe. Que haja reconciliação. Que haja cura no meu coração. Enfim. Entra na sua trincheira de batalha. Essa aí que Deus abriu diante de você. Entra nela. Mas entra com as armas certas. Entra para vencer. Porque o Senhor nos deu uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. E mesmo que as circunstâncias ao redor, todas elas sejam contrárias, que tenham gigantes na terra, que as cidades sejam fortificadas, que eles sejam mais poderosos do que nós, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz caminhar em lugares altos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide. Como você está vivendo, minha linda? Você é crente, está aí na igreja, ó. Mas não caminha de fé em fé, de glória em glória. Caminha de murmuração em murmuração, incredulidade em incredulidade. Ah, Helena, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Mas eu sei de uma coisa. Que todas as circunstâncias ruins, elas trazem dentro delas potencial de crescimento e expansão. Sabe aquele ditado que tem aí no mundo que fala, quando Deus abre fecha uma porta, Ele abre uma janela? É literalmente. Essa situação que eu vivo dentro da minha casa, muitas vezes ela tentou me paralisar. Mas quando eu olho para o Senhor e não para a minha circunstância, eu vejo claramente como Ele me modifica passo a passo. Como Ele me tornou uma pessoa com mais empatia, com mais misericórdia. Como Ele me fez olhar os tatuados de cabelos coloridos de um jeito diferente. Como Ele dilatou o meu coração de misericórdia. E eu sei que não teria recebido isso pelo meu próprio mérito. A circunstância vai me modelando. A circunstância vai me amolecendo. Não me tornando permissiva ao pecado,
porque o que é pecado. Ponto final. Mas entendendo que eu não sou melhor do que ninguém, porque o meu pecado é diferente. E que quando eu vejo uma situação onde a pessoa está longe de Deus, o meu papel não é julgá-la, mas gerá-la espiritualmente, orar e clamar ao Espírito Santo de Deus que jogue luz nas trevas. Nós não fomos chamados como igreja a convencer ninguém, não temos esse poder. Mas somos chamados a nos posicionarmos em oração, comprometimento e exemplo. Um cristianismo prático, verdadeiro, eficaz, e não um discurso de santidade. As pessoas mais intolerantes, ríspidas e preconceituosas que eu conheço se dizem cristãs evangélicas. E eu falo isso com vergonha. Pela misericórdia de Deus, eu não quero ser contado com elas. Não porque eu sou melhor, mas porque eu quero parecer mais com Jesus. Que não discriminou ninguém, que não excluiu ninguém, que comeu na casa do corrupto, que não apedrejou a adúltera e falou para ela: vai, eu não te condeno, não peques mais. Que libertou o endemoniado gadareno. Que Jesus é esse que a gente segue, mas que a gente não se parece nada com ele. Isso não é cristianismo, isso é só religião. E religião não salga nem brilha. Somos chamados para ser sal e luz. Davi disse no seu salmo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Calebe e Josué disseram: não tenham medo do povo da terra. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Somente não sejam rebeldes. Não tenham medo. Não sejam rebeldes. Não tenham medo. Somos fracos. Somos limitados. Mas o Senhor é forte e ilimitado. E aquilo que Ele quer, os seus propósitos, não podem ser frustrados. Às vezes Deus permite que nós sejamos frustrados, para que os propósitos dEle sejam completos. Às vezes a gente acredita que está querendo algo maravilhoso, mas que vai nos levar para a destruição. Confie, creia, não se rebele contra o Senhor. Tem pessoas que andam com raiva de Deus. Sabe, eu não consigo orar. Uma moça hoje disse isso aqui, uma irmã falou. Não estou dizendo que foi a circunstância dela, ela não contou isso na pergunta. Ela disse só que estava tendo dificuldade de orar, que ela sabia que ela queria, mas que ela não estava conseguindo orar. Muitas vezes, eu não sei se esse é o caso dela, mas quando a gente não consegue orar, é porque a gente tem uma raiva velada de Deus, sabe? A gente tem uma pendenga com Deus. A gente acha que Deus sonegou para a gente alguma coisa. A gente tem na conta de Deus: por que minha mãe morreu tão cedo, Deus? Por que meu marido foi embora? Por que o Senhor não salvou o meu pai? Isso nas nossas conjecturas, porque só Deus sabe do plano eterno. A gente faz suposições. Por que eu nasci com essa doença? Por que meu filho tem essa síndrome? E a gente tem temor a Deus e a gente não quer levantar questões com Deus, mas a gente, no nosso coração,
A gente tem algumas coisas que a gente é bravo com Deus. Isso é rebelião. Isso é Lúcifer pingando do seu veneno dentro de nós, Satanás. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Às vezes você se relaciona bem com Jesus, né? Jesus, meu Salvador, meu Redentor, que deu a vida por mim. Te amo, Jesus. Mas quando fala Deus Pai, aí você, né? Deus Pai tem coisa mais importante para cuidar. Tem os filhos prediletos dele. Deus Pai tem umas coisas que eu não entendo em Deus Pai. Sabe aquela rebelião que eu falei que vinha no meu coração quando meu pai falava não, né? Eu ia para o meu quarto, eu não respondia palavra para o meu pai. Ele não sabia o que passava no meu coração. Mas dentro do meu coração, por que meu pai não me deixa? Por que ele me prende tanto? Por que ele me oprime? Por que ele me impede de ser feliz? Depois a maturidade me mostrou, a maternidade me mostrou que o meu pai estava me amando. Quando ele não deixou eu fazer as coisas que eu queria fazer. Que a gente chegue à maturidade espiritual e pare de agir como eternas adolescentes espirituais, sabe? Que acha que Deus é o papai vai me dar tudo que eu quero. Deus não é gênio da lâmpada, nem Papai Noel. Deus é Deus. Ele não te sonega bem nenhum, nem a vara. A palavra de Deus diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama e açoita ao que Ele quer bem. Eu prefiro ser açoitada pelo Senhor do que por Satanás. Eu prefiro receber uma correção amorosa que vai me livrar da morte, do inferno e vai me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, do que viver entregue a mim mesma. Que não morramos no deserto. O deserto é um lugar de passagem, não de moradia. Deus tem uma terra prometida, onde mana leite e mel. E esse é o alvo dele. Essa é a promessa. Deus é um pai amoroso. E tem uma terra que mana leite e mel. Mas tem algumas coisas que você vai aprender no processo, no caminho. Ele deu instruções para o povo. É tão interessante a ordem. Ele tira o povo do Egito. Ele te tirou do Egito? Tirou? Lugar onde você era escravo do seu desejo, escravo do prazer, escravo do pecado. Ele te tirou de lá. E Ele te trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E te tornou filha. Aí Ele te deu instruções. Ele fez isso com o povo no deserto. Ele leva o povo para o Sinai e Ele se manifesta como Deus daquele povo. E a gente recebe isso, não é? Às vezes a gente vem para uma igreja e ali a gente recebe uma nova família, um novo povo, e a gente começa a entender que aquela vida que a gente levava não era vida coisa nenhuma, que era uma morte disfarçada de vida. E aí você começa a ter um novo jeito de viver, um novo jeito de falar, um novo jeito de se relacionar com as pessoas. Mas tem o próximo passo. Deus quer nos levar para a plenitude, para a abundância, para o relacionamento direto com Ele, para a proximidade, onde você vai ser restituído, onde você vai ter leite, vai ter mel, vai ter uma terra fértil, onde você vai poder criar os seus filhos com segurança. Mas aí, tinha um gigante no meio do caminho. Tinha uma adversidade no meio do caminho. Tinha um problema no meio do caminho. Tinha um empecilho. Tinha uma dificuldade. Aí você fala, Deus não me ama. Ele não mudou. Nós é que sucumbimos às mentiras, à incredulidade. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você está enfrentando. Qual é o gigante
Qual é o exército que você contempla e fala, eu não vou conseguir vencer? Todas as ilustrações, se você acompanhou o Femininas na Estrada no Instagram, você viu que todas as artes são voltadas para uma mulher vestida como soldado, mas sem deixar de ser mulher. Frágil, limitada, mas com armadura. Você tem a armadura de Deus. Você tem as armas de Deus. Você tem a promessa de Deus para te levar para um lugar mais espaçoso. Mas às vezes, para chegar nesse lugar mais espaçoso, você vai ter que combater uns gigantes. Mas Ele já diz, não tenha medo, o Senhor é todo poderoso. Se Ele diz que vai dar, Ele vai dar. Se Ele diz que é seu, é seu. Mas às vezes Ele precisa de nos amaciar, né? E aí, no processo que deveria nos aperfeiçoar, nós nos tornamos incrédulos e murmuradores. E aí nós somos vencidas. Seu marido está difícil? Coloque a armadura. Libere palavras de bênção sobre o seu casamento. Coloque os seus olhos em Deus. E fale para o gigante da intimidação, do medo e da mentira. Você vem contra mim, Satanás, com mentiras, com sugestões, com vício. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Nessa casa tem uma mulher que ora. Nessa casa tem uma mulher que se posiciona. Nessa casa tem uma mulher que acredita e que louva e que agradece, mesmo antes de ver o mar abrir. Não são as circunstâncias que definem como eu vou viver. É Deus que define como eu vou viver. É a promessa que Ele fez que define como eu vou viver. É o amor dEle por mim que define como eu vou viver. Não é a circunstância que eu vivo com minha filha. É o que Deus diz sobre mim e sobre ela. Não deixe o diabo te incapacitar. O problema te ameaçar, te amedrontar. Somos limitadas, sim. Mas o Senhor é todo poderoso. E Ele nos faz andar em lugares altos. Caleb e Josué, os que trouxeram boas notícias, os que creram, os que colocaram os olhos nas vitórias e não nos problemas, que colocaram os olhos no tamanho dos frutos e não no tamanho dos gigantes. Aqueles que vieram falando, não, se nós agradarmos o Senhor, é claro que Ele vai nos favorecer. Só não sejam rebeldes. Não sejam rebeldes. E acreditem, não tenham medo. O Senhor vai nos entregar os nossos inimigos. Eles viram a terra. Deus entregou nas mãos deles. A Bíblia fala que quando eles entraram na terra, Josué tinha mais de 50 anos, ou 50 anos, ou 40 anos, algo assim. Ele já não era um jovem, mas que ele tinha o vigor no corpo dele de um jovem. Que ele lutava como um jovem, que ele andava como um jovem, que ele falava como um jovem. Ele tinha vida nele como um jovem. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus é seu Pai. Deus é seu Pai. E o Pai não só nega nenhuma bênção aos seus filhos. Pai da correção, Pai da limite. Mas Pai não só nega bem. Confia na paternidade de Deus. Confia no amor de Deus. E para de olhar para os gigantes da terra. Para de olhar para os gigantes que estão aí passeando no nosso meio. O gigante do vício, o gigante da prostituição, o gigante das drogas, da incredulidade, dos escândalos, das más notícias. Pare de ouvir as más notícias.
e comece a ouvir as boas notícias. Deus está salvando, Deus está restaurando, Deus está libertando. Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo está sobre a terra. Existem igrejas sérias que fazem o bem. Existem mulheres tirando do tráfico de drogas gerações e gerações de meninos e meninas. Existe gente boa na terra, existem os profetas de Deus na terra, mas você só dá ouvido para os escândalos, para os problemas. As igrejas, os falsos profetas. Está na Bíblia que isso já está aí. Coloque os seus olhos naquilo que te pode dar esperança. Coloque diante dos seus olhos a verdade da palavra de Deus, ao invés de ficar se alimentando de vômito nos nossos noticiários de TV. Alimente a sua fé, não os seus medos, porque Deus continua sendo todo poderoso. Eu queria que você levantasse no seu lugar, que você levantasse um clamor agora, que você orasse pela sua circunstância. Eu não conheço a sua circunstância, não sei o nome do seu gigante. Talvez você chegou aqui com toda essa intimidação, com esse relatório triste. Talvez você chegou aqui hoje como um dos 10. Helena, a minha história, a minha casa. Helena, não tem esperança para mim. Helena, meu filho está morrendo nas drogas. Helena, meu casamento acabou. Helena, eu não sei o que aconteceu até aqui, mas eu sei que a partir de hoje Deus pode fazer uma nova história. Ou se Ele não mudar a história, Ele muda o seu coração e o seu olhar. Deus não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele entrou na fornalha junto com eles. Se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. E enquanto Ele vai ali com você, na sua diversidade, Ele vai te moldando, Ele vai te melhorando, Ele vai te aperfeiçoando. E amanhã isso vai servir para a glória do nome dEle. Deus não desperdiça nenhuma dor, Deus não desperdiça nada. Nada que a gente vive de ruim, Deus desperdiça. Mas você tem que ter um coração de Caleb e de Josué diante do seu gigante. Colocar os olhos naquilo que te dá esperança e abrir a sua boca para profetizar vida, para dizer: há esperança, os frutos são bons, Deus vai nos entregar essa terra. Vamos lutar, porque Deus vai entregar nas nossas mãos. Seja como Josué e Caleb. Eles eram limitados, mas poderosos, porque eles resolveram crer na promessa e olhar para Deus, e não olhar para os gigantes na terra. Abra sua boca e comece a orar pela sua situação. Deus, eu quero denunciar diante do Senhor o gigante que tem me intimidado. E eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu sucumbi às ameaças do gigante. Porque muitas vezes eu não estou crendo. Porque muitas vezes eu fraquejo na minha fé. Eu não consigo ver saída com os meus olhos humanos. E eu me aflijo, eu me apavoro, eu me desespero e me desanimo. Mas o Senhor é a minha força. O Senhor faz os meus pés como os da corça. Me dê um olhar de Caleb e de Josué, Senhor. Me faça olhar para essa circunstância que eu vivo hoje e enxergar os frutos. Enxergar mel, leite, abundância, fertilidade, vida, promessa. Me faz enxergar, Senhor, aquilo que só o Senhor pode me dar. Eu creio, eu confio, eu não me rebelo. Me perdoa, Senhor, pela rebelião secreta do meu coração. Abra sua boca, pede perdão para o Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu pensei tantas vezes que o Senhor não me ama, que o Senhor se esqueceu de mim. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. O Senhor não me negou o seu filho, como o Senhor se esqueceria de mim. A tua palavra diz que ainda que a minha mãe se esquecer de mim, o Senhor não se esquecerá de mim. Me perdoa por não crer. Me perdoa, me fortalece, Espírito Santo, na minha fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore, abre a sua boca e ore. Lute a sua batalha. Tome a sua armadura, lute a sua batalha. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor
podemos terminar esse Femininas sem virmos ao altar. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar aos pés do Senhor. Às vezes a gente toma para nós tantos fardos, e o Senhor Jesus continua convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está tão cansada, a circunstância que você está carregando já dura algum tempo, meses, anos, e está tão exaustivo. E eu acredito nos recomeços, eu acredito na disposição do coração e atitude do nosso corpo. Eu quero convidar você que está exausta, que às vezes está enfrentando uma dificuldade e os gigantes da terra, que colocou os seus olhos de tal maneira nas circunstâncias que não consegue enxergar Deus. Queria que você viesse ao altar. Nós queremos orar por vocês. Você que está na galeria, quiser vir. Você que não está aqui no altar, estenda suas mãos para cá, para essas nossas queridas irmãs que estão diante do Senhor, deixando aqui seus fardos, suas dores, em nome de Jesus. Comece a orar por elas, liberar palavras de bênção, de liberdade, de descanso, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui no altar, vocês podem repetir uma oração comigo? Repita comigo se você pode. Senhor Deus, eu estou diante do Senhor, neste altar, confessando que eu preciso de refrigério. Confessando, Senhor, o meu cansaço, a minha incredulidade, o meu medo. Oh Senhor, me perdoa. Tu sabes que eu sou limitada, mas eu vim nesse altar porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós, pelo poder do teu Espírito. Eu oro agora e te peço, Senhor, abre os meus olhos, a minha percepção, para que eu veja, perceba e receba o teu amor cuidador. Tira da minha mente e do meu coração todas as mentiras de Satanás, afirmando que eu não sou amada, que eu não vou conseguir. Me perdoa, Senhor, por acreditar
nas mentiras de Satanás. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, diante do teu altar, diante dos teus anjos e também diante do inferno, que eu sou filha amada de Deus, comprada por um alto preço, o preço mais caro deste mundo. E este sangue que pagou a minha conta, que comprou a minha vida, eu invoco agora sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a minha vida. Me perdoa de todo pecado, me lava e me dá agora, em nome de Jesus, uma nova perspectiva, um novo olhar, que eu seja como Davi, que eu olhe para o gigante e ele não me intimide, porque o Senhor é mais forte e mais poderoso do que as minhas circunstâncias. O Senhor é mais forte e poderoso do que os meus olhos veem aqui na terra. E o Senhor está assentado em um alto e sublime trono. E eu sou tua filha, tua herdeira, co-herdeira com Cristo. Eu tomo posse, Senhor, dessa realidade na minha vida. E eu te peço que o Espírito Santo me lembre dessa realidade todos os dias. Que eu sou filha, eu sou amada, eu sou limitada, mas eu sou poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor ouviu cada oração. O Senhor conhece cada uma pelo nome. E eu te peço, Deus, que o Senhor realmente ative essas mulheres. Que o Senhor dê a elas o espírito de Josué e Calebe. Que elas vejam as circunstâncias e não sejam intimidadas pelas circunstâncias, mas que a boca delas seja como a boca de Josué e Calebe, dizendo: nós vamos vencer os nossos inimigos, nós não vamos nos rebelar, nós não vamos nos amedrontar, mas nós vamos confiar nas promessas que o Senhor nos fez, e elas entrarão na terra em nome de Jesus. Nós, como tua igreja reunidas aqui, abençoamos cada uma dessas mulheres em nome de Jesus. E nós pedimos sobre elas um novo tempo a partir de hoje. Que elas se levantem como mulheres cheias da tua autoridade e do teu Espírito Santo. Que elas voltem para suas casas como defensoras dos seus lares, intercessoras, mulheres que não abaixam a cabeça diante da intimidação das trevas, mas que proclamam a tua verdade, que se enchem da tua palavra, que se alimentam do Senhor e que vivem a tua vontade em plenitude, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Dá um abraço apertado nessa mulher que está do seu lado e fala assim: você é limitada, mas você é poderosa. Você é filha de Deus. Pode voltar para o seu lugar.